Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com Edmar Almeida, professor da UFRJ, graduado em Economia, mestre em Economia Industrial, PhD em Economia Aplicada pelo Instituto de Políticas Energéticas e Econômicas da Universidade de Grenoble, França. O nosso tema é Cenários do Gás Natural no Brasil. Boa tarde, professor Edmar. Boa tarde, mais uma vez. Prazer estar com você, Edmar. Igualmente. Sobre o gás no Brasil, gás natural, quais as razões que nós precisamos reformar a indústria do gás? Cavanha, a razão principal é que, na minha opinião, o modelo de desenvolvimento da indústria de gás, a partir da década de 2000, né, quando você tem o Gasoduto Bolívia-Brasil, que você teve esse grande desenvolvimento, esse modelo ele se esgotou, né? Hoje você não consegue mais atrair investimentos para a indústria, você tem um preço muito elevado comparativamente a outros países do mundo, você perdeu o dinamismo, né? Esse mercado perdeu o dinamismo no Brasil. Então, essa é a razão principal, né? Ao mesmo tempo que o modelo se esgotou, né, você tem outro motivo, é que tem muitas empresas interessadas em participar desse mercado. Essa é uma novidade em relação ao cenário anterior, né? Mais empresas interessadas. Eu posso detalhar isso melhor, mas essas são as razões principais. Qual era o modelo de desenvolvimento da indústria do gás? Era um modelo em que você tinha uma empresa líder, que é a Petrobras, que organizou o mercado, que participava de todas as etapas da cadeia. Ela organizou o mercado, assumiu o risco do desenvolvimento desse mercado e dos investimentos nas infraestruturas necessárias para o desenvolvimento do gás, e ao mesmo tempo que abriu espaço para a participação de outros agentes privados em parceria com a Petrobras. Sempre em parceria. Sempre em parceria. Então, eu diria que é um modelo caracterizado pela cooperação entre os agentes, né, e pela inexistência da competição no fornecimento do gás. Centrado numa empresa sempre. Centrado numa empresa. Cooperando, mas centrado nela. Exatamente. Então, ela cumpriu um papel importante para reduzir o risco. Então, quem entrava no negócio participando em cooperação com a Petrobras tinha menos risco de mercado, não tinha que se expor a investimentos, uma incerteza em relação ao retorno desses investimentos, né? Então, a Petrobras cumpriu um papel importante. Então, concretamente, como é que se organizou esse modelo, né? Então, na exploração e produção, desde 97, nós abrimos isso à competição, então muitas empresas encontraram petróleo com gás associado, e essas empresas passaram a vender esse gás para a Petrobras. Então a Petrobras assumiu um papel ali de agregador. Ela compra o gás de todos os produtores que estão aí produzindo petróleo e gás em parceria ou não com a Petrobras. Ela junta esse gás todo, o gás que ela produz, o gás dos terceiros que ela compra, o gás que ela importa, faz um mix de oferta de gás e ela oferece esse gás em condições muito vantajosas do ponto de vista da oferta para as termoelétricas e para as distribuidoras. Para entregar esse gás, tanto para as termoelétricas quanto para as distribuidoras, a Petrobras construiu a rede de gasodutos. Ela, em parceria ou investimento sozinha, ela que investiu e construiu toda a infraestrutura de gasodutos. E, em muitos casos, participou do capital das distribuidoras e das próprias térmicas, né? Facilitando a expansão, facilitando o investimento nessa infraestrutura da distribuição, de maneira a garantir demanda para ela. Então, ao ser agregadora, né, a Petrobras ela resolveu um problema dos produtores que vendiam para ela e resolveu o problema também dos compradores. Eu vou explicar isso melhor. Do ponto de vista de um produtor, quando ele produz gás associado, né, ele produz gás, às vezes em pequeno volume,
que não vale a pena escoar esse gás, fazer esse investimento e levar até o mercado. Às vezes, e outra questão, ele não consegue garantir, ele não tem flexibilidade. Se for um gás associado, tem que ser retirado todo momento. Então, se ele for negociar isso com uma térmica e a térmica não precisar mais do gás, como é que esse produtor fica? Ele teria problema. Ao vender para a Petrobras, esse problema é passado para a Petrobras, né? Então, por que as empresas vendiam para a Petrobras? Ela vendia certamente a um preço muito baixo, mas ela se livrava desse problema do risco da monetização do gás, né? Da mesma maneira, uma distribuidora, quando comprava da Petrobras, ela comprava um contrato com garantia de entrega. Faça chuva, faça sol, o gás chegava. Se ela diminuía a demanda, a Petrobras diminuía a oferta, ela conseguia ajustar, né? A mesma coisa com a termoelétrica. A termoelétrica, quando despacha, tem gás, quando não despacha, ela não quer mais o gás. A Petrobras, por ser essa agregadora, ela tinha ela conseguia oferecer o gás com essa flexibilidade. Então, vamos dizer, esse modelo de organização da indústria funcionou muito bem durante os 20 anos que a indústria veio crescendo. E aí aconteceram dois problemas básicos. Um é que a Petrobras passou por uma enorme crise financeira, que ainda está experimentando essa crise, e ela não tem mais dinheiro para investir no gás. Já tem uns 5, 6 anos que o que tem coloca no pré-sal. Então, ela não conseguiu mais dar um dinamismo para o investimento na indústria, na infraestrutura, né? Então, o líder passou a não querer mais liderar, vamos dizer. Por outro lado, você tem vários grandes produtores no pré-sal que querem vender gás, querem participar desse mercado. E ainda, soma-se a esses dois fatores a oferta do gás americano. Muito gás sobrando nos Estados Unidos, muitas plantas de liquefação sendo construídas, e esses produtores veem o Brasil como um potencial comprador, querem participar do mercado. Então, você tem, por um lado, quem liderava deixou de perder o interesse que tinha em fazer o papel que eles jogar o papel que ele jogava antes. Por outro lado, tem mais gente querendo entrar, mas para isso tem que reformar. Hoje não é possível nesse modelo não dá para o jogo elástico. Exatamente. E esse é um ponto que eu queria aproveitar, se você me permitir, colocar a questão quantitativa. Hoje nós somos um país de 100 milhões de metros cúbicos dia, por aí, mas com uma chance de ter muito mais consumo se tiver oferta, é isso? Então, desses 100 milhões de metros cúbicos, a metade é para termoelétrica, mais ou menos, grandes números, né? A outra metade é mercado não termoelétrico, né? No mercado da geração termoelétrica, tudo indica que há muito espaço, né? Na medida que cresce a demanda de energia elétrica, você vai precisar de energia controlável, né? Despachável, porque a grande expansão está se dando através das renováveis intermitentes, não controláveis. Então o governo vai precisar, o operador vai precisar de alguma fonte controlável. Então, existe espaço. Nós temos uma participação pequena das termoelétricas a gás no parque gerador, né? Se você aumentar essa participação, né, ou mesmo mantiver essa participação, que hoje está em torno de 12%, vai ter espaço para crescer muita demanda de gás para a produção de energia elétrica. Até porque as outras energias não vão crescer, a hidrelétrica não vão crescer. Mas você tem uma oferta muito grande, potencial, né, de energias renováveis, aí eólicas em particular, solar está entrando firme agora, enfim. Então, assim, eu acredito que o grosso do crescimento da demanda adicional, quer dizer, o grosso do crescimento da oferta vai se dar via fontes renováveis, que são baratas, bastante competitivas, mas elas têm esse problema. Elas têm o atributo da despachabilidade, não existe. Então, ele vai precisar de aumentar uma parcela da oferta controlável, porque senão o operador vai ter problemas seríssimos. Imagina períodos de seca grande, como aconteceu no Nordeste, né? Entre 2012 até 2015, teve grande período de seca, o reservatório do Rio São Francisco acabou, né? Não tinha mais, estava fio d'água praticamente, e você precisava de ter uma energia de backup em relação às eólicas.
a única coisa que tinha era energia termoelétrica a óleo, caríssima, que não foi feito para fazer esse tipo de trabalho. E então o nosso operador passou apertado lá no Nordeste por falta de capacidade de geração térmica. Eu acho que por causa desse problema é que eu vejo que existe um potencial grande para geração a gás no setor elétrico. Mas também no segmento não termoelétrico tem muita demanda, mas essa demanda aí vai exigir uma oferta de gás mais competitiva. O nosso gás hoje está, do ponto de vista de competitividade com as outras fontes energéticas, ele está numa situação muito desfavorável. Tem gente, inclusive, saindo do gás para ir para outras fontes, como biomassa. Então, eu acho que se tiver competição e o preço cair, você tem potencial para crescer sim, inclusive através de novos empreendimentos intensivos em gás. O Brasil importa muito metanol, o Brasil precisa de fertilizantes, você precisa ter uma demanda grande, você pode substituir o diesel. Nós temos um problema seríssimo de importação de diesel. Você tem, só para te dar um dado, estima-se que hoje na China existam 300 mil caminhões a gás. 300 mil caminhões a gás. Então, o motor a diesel, que antes não dava para converter para gás, hoje em dia você tem kit para o motor a diesel. Então, tem um espaço grande para crescimento, mas tudo isso vai depender de competitividade do gás em relação ao diesel, em relação à biomassa, em relação a outras fontes de energia. E a aplicação industrial também é um ponto de crescimento possível? Sim, eu acho assim, a indústria no Brasil, veja, o segmento industrial, onde tem gás, o gás já deslocou o combustível caro, que é o óleo combustível ou o GLP. Então, onde ele chegou na indústria, ele já roubou esse mercado. Para ter mais demanda, agora ele tem que substituir biomassa, ele tem que substituir coque de refinaria, ele tem que substituir carvão na siderurgia. Só que aí ele precisa de preço muito mais baixo do que o patrão. Ele não tem competitividade frente a esses energéticos aí. Mas existe um potencial enorme, E aí, por conta disso, alguns anos atrás, houve um programa de gás para crescer, Esse programa ele concluiu, ele terminou? Você inclusive participou, não, professor? Então, cheguei a participar, sim. O programa Gás para Crescer foi um programa que o governo Temer lançou logo no início da administração Temer, justamente para rever o modelo de organização da indústria, a regulação do setor e abrir espaço para a competição. Então, o objetivo é você sair do modelo de fornecedor único, que é através da Petrobras, um modelo que as empresas podem vender o gás direto para as distribuidoras, outras empresas, ter uma competição para a oferta de gás nas distribuidoras e até mesmo para os consumidores livres. Vários estados hoje já regulamentaram o consumidor livre. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Os grandes consumidores de gás poderiam comprar diretamente de outros fornecedores. Só não o fazem por quê? Porque não tem sentido eu deixar de comprar da Comgás para ir comprar da Petrobras, que é o fornecedor da Comgás. É muito difícil que a Petrobras me faça um preço melhor do que ela faz para a Comgás. A Comgás compra grande quantidade. Então, precisa de ter mais fornecedores. Para que tenha mais fornecedores, tem uma série de barreiras regulatórias que têm que ser resolvidas. A principal delas se refere à questão do transporte do gás. Hoje em dia nós temos 3 grandes transportadoras de gás, a TBG, a NTS aqui no Sudeste, a TAG no Nordeste, no Norte, que tem a capacidade totalmente contratada pela Petrobras. Então, se você for nessas empresas e falar, tem hoje capacidade, aí espaço, vai lá na Petrobras, aqui não tem espaço. Eu já vendi tudo para a Petrobras. Então, se você tem que rever a regulação do setor de transporte e criar uma forma de que outros também possam participar desse mercado. Agora, esse transporte não é o escoamento da produção para a terra? Ou é o escoamento? Não, eu estou falando do transporte depois da UPGN. Ok. Tem um problema também no escoamento, Mas o escoamento no Brasil, ele é parte da infraestrutura de exploração e produção. Então, ele não é regulado, Então, tem lá os gasodutos, aqueles gasodutos fazem parte dos
projetos de exploração e produção, faz parte do plano de desenvolvimento lá dos projetos. Também há esse problema, quer dizer, as empresas que são parceiras da Petrobras, elas produzem gás e hoje estão vendendo gás lá na plataforma, elas precisariam ter acesso a essas rotas de escoamento do pré-sal para chegar até as UPGNs, que é a unidade de processamento de gás, para lá tratar esse gás. Hoje não é possível, todas as UPGNs pertencem à Petrobras e, do ponto de vista regulatório, a Petrobras não pode, inclusive, tratar o gás de outros. A autorização é para uso próprio daquela infraestrutura, então tem que regular isso. E depois, vencidas essas duas etapas, esses produtores precisariam de conseguir capacidade de transporte nessas 3 transportadoras, comprar essa capacidade de transporte. Pois bem, precisa então, para isso que foi feito o Gás para Crescer. Para mexer na regulação, em toda a etapa da cadeia, que vai desde o gasoduto de escoamento, a unidade de processamento de gás, depois o transporte, para tentar viabilizar a participação dessas outras empresas ofertando gás. E o programa concluiu o trabalho? Concluiu, foi um programa muito interessante, porque foram criados vários comitês com participação da indústria para discutir problemas de segmentos específicos. Então teve lá um comitê que discutiu as infraestruturas essenciais, que são os gasodutos de escoamento, as unidades de processamento, as plantas de regasificação. Então discutiu uma proposta de medida de abertura, proposta regulatória para abrir aquele setor à participação de terceiros. Foi feita essa proposta. Depois teve um outro comitê que discutiu a questão do acesso aos gasodutos de transporte. Propuseram uma metodologia, metodologia tarifária, foi discutido como é que vai ser feito isso, tem proposta. Cada um desses comitês fez propostas, e isso tudo foi trazido por uma proposta de projeto de lei que foi apresentada à Câmara de Deputados, mas infelizmente o governo Temer entrou num processo de crise política, a partir lá do problema do Joesley, toda aquela questão, e aí o governo perdeu a força de aprovar esse projeto de lei. Entrou em banho-maria, então. Aí o programa, vamos dizer, do ponto de vista da aprovação da lei, não avançou. O programa terminou, mas a lei não conseguiu ser. Mas o que é interessante é que muita coisa avançou na legislação infralegal, ou seja, resoluções da ANP, consultas públicas da ANP. Então, assim, o que foi debatido no programa Gás para Crescer não foi perdido. Aquilo se tornou, várias propostas ali... Se tornou um novo entendimento no mercado. Isso, exatamente. E surgiram propostas concretas, tanto para a ANEEL quanto para a ANP, para o Ministério de Minas e Energia. Várias propostas foram feitas e aprovadas, e nós tivemos avanços importantes. Inclusive, foi feita a Presidência da República, no final do ano de 2018, dezembro de 2018, aprovou um decreto onde buscou implementar as principais propostas do Gás para Crescer que poderiam ser implementadas sem a aprovação da lei. Então, já que não dá para ir via lei, então esse decreto presidencial determinou que a ANP implementasse aquelas propostas. Então tem várias vamos dizer, questões aí que estão em debate nesse momento pela ANP, pelo CAD, que são frutos do projeto do Gás para Crescer. E que aí, com o governo novo, se criou um novo nome, um novo projeto, que é o mesmo projeto melhorado. Então, eu acho assim que o novo governo, eu tenho a impressão que ele foi um pouco precipitado, inclusive, porque se buscou criar um novo programa, um novo mercado de gás, buscando trazer novas propostas para acelerar esse processo de abertura. Eu acho que sem, vamos dizer, considerar de forma suficiente as propostas que já tinham sido feitas. Então eu acho que
essas coisas agora estão entrando em equilíbrio, né? As pessoas estão participando do novo mercado de gás, que também montou lá uma comissão que vem buscando sugestões do mercado, falando com as empresas, com os agentes em geral, para ver quais são as propostas que podem ser implementadas, né? Mas eu acho que nesse processo já se verificou o que já foi feito, o que já está no forno, vamos dizer assim, do projeto Gás para Crescer, o que já tem no forno e o que vai precisar de fazer, o que o governo... Né? Então eu acho assim, apesar que no início as coisas, na minha opinião, não começaram muito azeitadas, mas no processo a coisa já está bem engatinhada. Eu acho que a bola está muito com a ANP nesse momento, a ANP e com o CAD, né? Que já podem fazer muitas coisas, independentemente das propostas que vierem ser incorporadas através do novo mercado de gás, né? Agora, a Petrobras, nessa negociação inteira, certamente terá de vender muitos dos seus ativos, dos seus recursos. Isso será feito por preço justo? Porque ela investiu muito e investiu sozinha e tomou risco. Eu acho que a questão da venda de ativos da Petrobras, assim, tem um certo... dos ativos de gás, né? Tem alguns ativos de gás da Petrobras foram vendidos e de maneira independente dessa discussão do gás para crescer e agora no novo mercado de gás, né? Porque a Petrobras, por exemplo, vendeu a participação vendeu a NTS, 90% da NTS, vendeu 49% da Gaspetro, que são as participações da Petrobras nas distribuidoras, e vendeu e tentou fechar, já fechou o negócio, né, com a TAG, agora com a ENGIE, também 90%. Esses negócios foram feitos com base nos contratos que a Petrobras tem com essas empresas. E na verdade, a premissa do negócio não tem nada, não depende do gás da reforma, né? Tá certo? Então, e a Petrobras conseguiu valores muito substanciais, né? Veja bem que com a TAG foram 8,5 bilhões de dólares, né? Então, assim, eu acho, primeiro, que o que ela conseguiu vender até agora foi vendido por preço justo, porque justamente ela foi naqueles ativos que não seriam tanto afetados pela reforma. Certo. Mas alguns ativos só vão se viabilizar com a reforma. Quais sejam? Termoelétrica, por exemplo. Como é que alguém hoje vai comprar uma termoelétrica da Petrobras se hoje ele não consegue comprar gás a não ser da própria Petrobras? Está entendendo? Então, a reforma seria uma maneira de viabilizar a Petrobras vender essas térmicas, caso ela queira vender essas térmicas. Mas ela tentou, ela estudou esse assunto e viu que não dava para vender termoelétrica, porque o interessado no ativo queria um contrato de gás junto, então ele compraria um contrato de gás e um PPA, né? Mas ele comprar uma térmica para depois comprar gás de outro, hoje isso não é viável, isso desvaloriza, coloca risco para quem compra, desvaloriza o ativo. A mesma coisa vale para as plantas de fertilizante, que a Petrobras tem. Como é que, se alguém compra aquela planta de fertilizante, ou a Petrobras dá um gás competitivo, né, um gás bem barato, vamos dizer assim, para quem comprar, ou o cara não tem que fazer com aquilo, porque ele não consegue comprar sem a reforma. Então, na medida que você introduz a reforma, vários ativos hoje que estão stranded, né, eles passam a ser valorizados a preço de mercado, e isso é bom negócio para a Petrobras. Então, até o que a Petrobras vendeu bem, porque não era afetado muito por essa reforma. Mas agora, para avançar no processo de desinvestimento, ela precisa efetivamente que esse mercado comece a funcionar, né? Professor, se você fosse fazer uma agenda de 2 ou 3, 4 pontos importantes no gás, qual seria a sua agenda? Eu acho que a agenda, vamos dizer, mais importante no gás hoje é a questão do transporte. Veja, as distribuidoras de gás fizeram uma consulta, uma tomada de preço, não foi um leilão, uma tomada de preço. Elas se juntaram lá e falaram: olha, nós queremos comprar gás a partir do ano que vem, está aqui os contratos que nós queremos comprar, ofereçam aí, mandem aí suas ofertas. Elas receberam dezenas de ofertas, um monte de empresas querendo ofertar gás, empresas que querem trazer GNL para o Brasil,
empresas que estão no pré-sal, isso está aí nos jornais, né? Isso não é informação privilegiada. Veja bem, só que hoje, efetivamente, não há como outra empresa entregar esse gás para essas distribuidoras, porque eles não conseguem ter acesso ao transporte. Ano que vem, para a TBG, que é só o gasoduto Bolívia-Brasil, isso se resolve, quer dizer, esse ano que vem, não, esse ano, porque não fazer um leilão de capacidade, porque venceu a capacidade lá. Mas se você quiser trazer gás usando infraestrutura de outra transportadora, não há como. Você precisaria fazer uma chamada pública para expandir esse gasoduto e depois expandir o gasoduto e tal. Quer dizer, isso é uma coisa que eventualmente leva tempo, custa caro, né? Então eu acho que é urgente resolver o problema do transporte para viabilizar a participação de outras empresas nesse mercado. E isso pode, inclusive, interessar a própria Petrobras. Porque, veja você, ano que vem vai vencer, vai começar a vencer o contrato de energia e de gás para algumas térmicas da Petrobras. Então, elas vão ter que ser recontratadas. Tá certo? Bom, se elas não se recontratarem, imagino que se elas não se recontratarem e fecharem, isso é um cenário. Se isso acontecer, é uma demanda de capacidade de transporte que desaparece. Desaparece essa demanda de capacidade de transporte. Então, a Petrobras mas só que a Petrobras contratou essa capacidade de transporte para vender para essa térmica por um horizonte que vai além desse contrato de venda de energia da térmica. Então a Petrobras pode morrer com um contrato de capacidade de transporte sem saber o que fazer. Então é necessário rever toda a economia do transporte, o mercado de transporte, para criar mais liquidez, para que você possa repassar um contrato para outro e viabilizar a participação de outros no mercado. E isso tem muita pendência de legislativo, de Câmara de Deputados e Senado? Não, eu não creio, eu acho que não. Eu acho que a agenda é na ANP. É um trabalho que a ANP tem que fazer, é um trabalho complexo, você exige qualificação técnica, exige homens-hora para fazer isso, e a ANP está sufocada por uma série de questões que ela tem que tratar, não só na área do gás, mas mesmo se você for olhar só a área do gás, você tem problemas na regulamentação do escoamento, regulamentação regasificação, regulamentação da UPGN. Então não é só o transporte, mas o transporte, na minha opinião, é um ponto crítico. Porque resolvendo o transporte, porque você pega, por exemplo, algumas parceiras da Petrobras são sócias dos gasodutos de escoamento. Os gasodutos de escoamento não são todos da Petrobras, só. Tem gasoduto que tem parceria, se não me engano a Shell, a Galp, outras empresas são detentoras, são sócios da Petrobras naquele gasoduto. Então, não só dos campos de produção, como também do escoamento. São sócios do campo e do escoamento. Então, pelo menos algumas já poderiam usar o escoamento, vamos dizer que elas queiram, né? Então, você tem um problema da UPGN, que eu acho que é um problema que tem que ser resolvido rápido, para que a UPGN possa prestar serviço, a Petrobras, que é dona dessa UPGN, possa tratar o gás não Petrobras. Mas depois, resolvido esse problema, tem como é que entra no gasoduto. Da mesma maneira, GNL, né, a partir, em breve, vai ter empresas terceiras fazendo GNL. A Exxon é fornecedora de GNL lá em Sergipe, para uma termoelétrica, que vai ser inaugurada ano que vem. Então, ela, uma vez que vai trazer GNL lá para uma térmica no porto, por que não entregar no mercado? Mas para isso ela tem que ter acesso ao gasoduto. Então eu acho que a agenda prioritária é resolver o transporte, que é o problema que eu acho mais difícil, mais complexo, e depois o resto se ajusta rápido e você vai ter outras empresas participando no mercado, né? Como está, professor Edmar, o alinhamento de governo federal, governos estaduais com as suas participações e também das majors e o conforto da Petrobras nessa mudança toda? Como está esse cenário assim, político? Olha, veja, uma reforma dessa magnitude é uma reforma que traz benefícios, mas também traz perdas. Qualquer reforma. Tem gente que
ganha potencialmente e tem gente que vai ter que sair da zona de conforto, que vai representar uma potencial perda. Então, eu acredito que tem um desalinhamento, né? Porque os agentes que se sentem ameaçados, eles são mais conservadores. Ninguém se declara contra a reforma. Você conversar, não, nós somos a favor da reforma, mas olha aqui, no meu caso, tem que prestar atenção para não acontecer isso ou aquilo outro, porque senão eu posso sair perdendo. Então, esse é o desafio de um processo de reforma, né? E em algum momento é necessário uma arbitragem política. Não adianta você achar que vai encontrar um ponto de equilíbrio que sai todo mundo ganhando. Não. Se você, em algum momento, o governo vai ter que tomar decisão, olha aqui, vai ter que ser assim. E isso vai ferir determinados interesses, mas é a maneira de avançar na reforma, né? E por isso que eu acho que entendimento ele tem que ser esgotado ao máximo, mas a partir de um certo momento é necessário bater o martelo. E aí, esse é o papel do governo, né? Aí que entra o governo. Ele tem que chegar um momento que ele sabe, agora entro eu. Forte articulador E implementando uma diretriz, uma direção, né? Eu acredito que há vontade política nesse governo. Isso se tornou uma prioridade de política pública, né? O Ministério da Economia repetiu em várias ocasiões aí a ideia de que você pode ter uma revolução energética através do gás, etc. Então, há um impulso político que pode ajudar o governo a bater esse martelo e definir o caminho, sendo que qualquer que seja esse caminho vai ter perdedores ou potenciais perdedores, pelo menos no curto prazo. Essa é uma questão temporal também, né? Às vezes você sai da zona de conforto no curto prazo, mas abre um potencial para que num futuro você tenha um mercado mais competitivo, com maior quantidade de oferta, preços mais baixos, a demanda cresce e começa a abrir oportunidade para todo mundo, né? Mesmo para quem hoje está na zona de conforto, você pode estar no futuro ganhar até mais, mas essa travessia é difícil. Agora, as majors investindo tanto nos campos, nos bids, isso significa que elas estão apostando nisso para o futuro, não? Então, as majors, elas entraram no Brasil muito atraídas pelo petróleo, não há dúvida disso. Inicialmente, eu acho que o gás, o assunto gás foi colocado em terceiro plano, quarto plano, não era nem segundo plano, eu diria, mas eu acho que hoje elas estão percebendo que isso pode ser um potencial problema, né? Se ele não houver uma estratégia clara para monetização de gás, o gás pode se tornar um fator de destruição de valor dos projetos de EIP. Eu acho que está havendo uma crescente conscientização das majors que eu preciso ter uma estratégia de gás, né? De maneira que esse gás associado que existe no pré-sal, que ele não se torne um fator de destruição de valor, né? E se houver alguma destruição, como é que destrói o mínimo possível? Porque a solução reinjeção do gás pode ser boa, pode não ser, né? Então eu acredito que hoje o gás está entrando, ele mudou a prioridade do gás na agenda das empresas, ela saiu lá do quarto lugar, ela está subindo muito rapidamente, está se tornando uma agenda prioritária. Para finalizar nosso tempo, você está otimista, professor? Eu estou muito otimista com o gás. No mundo, eu acho que o gás está passando por um momento muito interessante. Se você for ver os preços do gás, historicamente, os preços do gás sempre foram muito alinhados ao preço do petróleo. E você tem, com o advento do não convencional, você começou a produzir cada vez mais gás. É mais fácil produzir gás não convencional do que óleo não convencional. Até porque o gás é mais fácil de sair, né, das rochas de baixa permeabilidade. Além disso, o offshore, quer dizer, as grandes fronteiras mundiais, hoje a opção é só, por um lado, o não convencional, onde tem muito gás associado, e o offshore de água profunda, em particular o pré-sal, mas o offshore também na África, Moçambique, e aqui a gente vem encontrando muito gás.
e esse gás ele tem que ser levado ao mercado. De maneira que o gás, o preço de mercado do gás está se descolando do petróleo e está abrindo oportunidade para consumir gás em segmentos que antes não usavam gás, né? A transição energética também, você pega a China, por exemplo, está favorecendo muito o gás. A China quer sair do carvão e do óleo, quer dizer, ela é muito dependente do carvão na geração elétrica e do óleo no transporte. Então ela tem uma política pública para introduzir o gás nessa área e diversificar a sua matriz energética. De maneira que a mesma coisa acontece na Índia. De maneira que então, nós estamos num momento muito favorável do ponto de vista da oferta de gás, mas também da demanda de gás, né? Você tem mais gente querendo vender e mais gente querendo comprar. Então nós estamos num momento adequado. Eu acho positivo, né? Positivo. Muito bom. Gostaria de agradecer ao professor Edmar Almeida pelo nosso tempo, pela conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço o interesse, sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos.